Paz do Senhor, irmãos. Eu sou a Jaqueline, né? Eu vim aqui hoje para contar o testemunho, né? Do que Deus fez, né? Dentro da minha casa, através da oração do pastor Josimar, né? Deus manifestou o poder dentro da minha casa, né? Então, eu vim contar o testemunho. Na segunda-feira, irmãos, do domingo para segunda-feira, durante a madrugada, a minha filha começou a ter febre, muita febre. E a febre dela estava muito alta, 38 graus, depois subiu para 39, depois 39,5. E eu fui medicando ela e essa febre não abaixava. Não parava de voltar. Ela parava, né? Enquanto eu dava medicação, passava coisa de 1 hora, 2 horas, a febre voltava alta novamente. Aí eu levei ela no médico, né? Pela manhã. Quando amanheceu o dia, eu levei ela. Aí a médica fez os exames dela, não achou nada. Aí eu voltei pra casa, né? Continuei medicando com paracetamol e com ibuprofeno. E a febre continuava a voltar e continuava a subir. Aí quando foi umas 8 horas da noite, essa febre subiu muito. Tava 39, quase 40. Aí eu falei pro meu esposo, vamos voltar pro hospital, porque tá errado isso, não é possível. Como que tá dando febre na menina de repente? E aí eu voltei pro hospital, as médicas fizeram os exames novamente e falou, olha, sua filha não, aparentemente ela não tem nada, ela tá ótima. Não tem explicação para essa febre, a gente vai ter que esperar 3 dias, porque se for uma infecção, essa infecção só vai aparecer com 3 dias. Então ela falou para mim voltar para casa. Aí eu voltei aflita, né, porque não tinha uma resposta para aquela febre, né, da minha filha. Então a minha mãe falou que o pastor queria orar por mim, né? Orar pela minha filha. Então, irmãos, como chegou no dia seguinte, né? À noite, na verdade, a minha mãe falou, olha, eu vou mandar o contato do pastor Josimar para você. Você mandou uma mensagem para ele, né? Porque ele vai estar orando pela Fernanda. Eu falei, tudo bem. Aí no meu pensamento eu falei, Senhor, se ele for um homem de Deus, o Senhor me mostra. Porque há muito tempo a minha mãe tenta me mandar vídeos do YouTube para mim assistir. E eu, particularmente, irmãos, eu não gosto. Eu não gosto, sempre falei para minha mãe, mãe, eu não gosto de estar assistindo vídeos no YouTube. Porque nem todos que estão no YouTube são homens de Deus. Tem muito falso profeta e eu não gosto dessas coisas. Eu prefiro ir para minha igreja, eu prefiro ouvir a pregação lá. Então eu não fico seguindo pastores em YouTube. Falei pra ela dessa forma, né? Tô sendo sincera, porque eu não posso mentir. Então eu sempre falei isso pra ela, que eu não ia seguir pastores do YouTube. Só que quando ela me falou, eu falei, Senhor, se ele for um homem de Deus, o Senhor me mostra. Porque eu não vou seguir se não for. Então eu peguei, mandei a mensagem pro pastor, ele marcou comigo de estar orando no dia seguinte, né? Ele me ligou 2 vezes durante a tarde e eu perdi a ligação, não vi essa ligação. Aí quando foi à noite, 8h45 da noite, ele ligou novamente. Aí ele falou, irmã, você crê que Deus pode curar a sua filha hoje? Agora? Eu falei, eu creio, pastor. Ele falou, então coloca as suas mãos na cabeça da sua filha, que Deus vai usar as suas mãos. Aí eu falei, amém. Coloquei a mão na cabeça da minha filha, né? Ele falou, a sua mão tá quente por causa da febre da criança. Mas quando Deus tocar, você vai sentir a sua mão ferver. Então ele começou a orar e a minha mão ali na cabeça da minha filha, a minha mão começou a ferver, como ele havia falado. E a menina começou a suar. Ela suou toda aquela febre, irmãos. Ela suou tanto que ela ficou escorrendo suor assim na cabecinha dela, assim dos lados, assim, ó. Ficou escorrendo suor. Aí ele falou, pega a sua mão e começa a massagear os pulmões dela, atrás, nas costas dela. E eu comecei a massagear, e ali ela foi suando as costas também, começou a suar as costas, né? E ele falou, você crê? A sua filha foi curada, você crê? Eu falei, eu creio, pastor. Eu falei, vou fechar, o fechamento da cura vai ser o banho que eu vou dar nela daqui a pouco. Falei pra ele, né? Aí ele falou, depois você mede a febre e você me fala se abaixou a febre ou não abaixou. Aí eu peguei, né, depois que ele desligou tudo, eu dei banho na minha filha.
Ela foi dormir suando, ela continuava suando. Mas aí eu falei pro meu esposo, pega um termômetro, vamos medir a febre dela. Tava com 36 graus. Pra honra e glória do Senhor, a febre foi embora. Eu medi mais 2 vezes durante a madrugada e a febre continuava baixa. E ele falou, você pode ficar tranquila, que essa noite a sua filha vai dormir sossegada. E realmente, a menina estava num sono tão gostoso que ela não queria nem acordar para mamar. Só que como ela é muito novinha, eu acordei ela para mamar às 3 horas da manhã e mesmo assim ela não gostou que eu acordei ela ainda chorou. Então, desde da terça-feira, depois da oração, a minha filha ficou curada. A febre não voltou e ela ficou com o narizinho escorrendo um pouco, mas não tem mais nada, né? Não evoluiu para uma infecção como a médica queria. E como o pastor falou, que o que aconteceu com a minha filha foi espiritual, porque as irmãs da minha igreja, do círculo de oração, fizeram uma campanha de 15 dias de oração. Então a gente estava orando, cada um no seu horário, né? Cada um escolhia o seu melhor horário e ia orar. Eu estava nessa campanha, essa campanha se encerrou no domingo. E na segunda-feira, na madrugada, quando eu fui orar, eu senti uma opressão, como se tivesse alguém dentro do meu quarto me olhando, né? Então, foi depois daquela oração que a minha filha começou a passar mal, começou a vomitar e ficou com muita febre. Então, eu creio que tudo foi espiritual, como o pastor falou pra mim, olha, é espiritual, porque se os exames da sua filha não deu nada, isso é espiritual. Mas Deus entrou com a providência, né? Usou o servo dele e a minha filha está curada para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Também o pastor, durante essa semana, no próximo dia, né, seguinte, na quarta-feira, ele esteve orando comigo, com meu esposo, e ele falou coisas da nossa intimidade, coisas que só Deus sabia, né, e Deus usou para falar. Ele falou para o meu esposo, perguntou para o meu esposo, irmão, você está trabalhando? Meu esposo confirmou que sim. Ele falou, olha, irmão, a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. Você está trabalhando, mas Deus pode fechar essa porta e abrir outra melhor. Porque eu vejo um levante muito grande no seu trabalho contra a sua vida. E quando foi na quinta-feira pela manhã, ele recebeu a ligação que a gente estava esperando, né? Para ele estar indo fazer uma entrevista numa empresa mais próxima da nossa casa, com alguns benefícios melhores. Então, terça-feira agora ele estará indo fazer a entrevista, né, nessa empresa, e eu creio que ele voltará de lá empregado. E eu vou contar novamente o testemunho, que tudo deu certo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E é isso, irmãos, que o nome do Senhor seja glorificado através desses testemunhos. Amém.